Oi, pessoal! É um prazer começar com vocês a nossa primeira aula de língua portuguesa do ensino fundamental do primeiro ano. Eu sou a professora Geisa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as letras e os números. Vocês já conhecem as letras? E os números? Se você respondeu sim, muito bem. Se você respondeu que não, não fique triste. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Vocês sabiam que nós estamos cercados por letras e números em todos os lugares? Você já viu por aí em algum lugar uma letrinha ou um número? Eu vou mostrar para vocês que existem letras e números em todos os lugares. Nós temos letras e números nas brincadeiras. Vocês conhecem essa brincadeira aqui? Ela é chamada de amarelinha. E para a gente brincar, a gente precisa pular a sequência de números, começando no número 1 até o número 10. E quando a gente chega lá no número 10, tem escrito uma palavrinha, céu. Para escrever essa palavrinha, eu precisei usar as letras. Mas para pular a sequência, eu usei os números. Então, nas brincadeiras, nós usamos letras e números. No nosso dinheiro, sempre que a gente vai comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, a gente encontra letras e números nas nossas cédulas e moedas. Observa aqui, esse número 100. Nós temos o número 1, 0, 0 e embaixo eu tenho o nome reais. Esse nome, ele é escrito com letras. Então lembra, toda vez que a gente for escrever nomes, a gente escreve usando letras. Então vamos ver as letras que formaram o nome reais. Eu tenho o R, o E, o A, o I e o S. Então, no nosso dinheiro, nós também encontramos letras e números. Nos livros, tanto aqueles livros de historinhas que a gente lê, quanto os livros da escola, que são chamados livros didáticos, nós encontramos letras e números. As letras estão nas páginas do livro para escrever as palavras, as frases, os textos. E os números, tia? Os números estão lá embaixo no final para indicar as páginas. Então, dentro daqueles livrinhos, nós encontramos letras e números. Nas placas de sinalização de trânsito. Quantas vezes a gente passa pelas ruas e a gente encontra aquelas placas, né? A gente tem placas que têm símbolos, tem placas que têm letras, tem placas que têm números. E existem placas que têm os dois, letras e números. Olha só, observe essa imagem aqui. Esse rapaz está segurando uma placa. E na placa está escrito pare. Para escrever a palavra pare, eu precisei usar a letra P, a letra A letra R e a letra E. Agora me digam vocês, que outra plaquinha aí tem uma letrinha escrita? Muito bem, essa plaquinha aqui onde tem a letrinha E. Essa placa indica que é proibido estacionar, por isso que tem a letrinha E. A letrinha E vem da palavra estacionar, então é proibido estacionar. Vamos ver se a gente acha aqui nessa imagem outra plaquinha que tenha letras e números. É isso aí. Aqui em cima eu tenho a plaquinha onde tem o 2 e o 0 que formam o número 20 e embaixo eu tenho o K, o M/H, que significa quilômetros por hora. Então, nesta plaquinha aqui, nós também achamos letras e números. Viu quantas letras e números nós já achamos no nosso dia a dia? Olha aqui, tá vendo o vovô? O vovô está segurando uma carteira de habilitação. Nessa carteira de habilitação existem letras e números. Letras porque tem que ter o nome dele. Então, toda vez que a gente escreve nome, a gente usa letras. E números porque tem a data do aniversário do vovô, a data em que ele tirou essa carteira e também a data, o número da própria carteira. E além disso, tem outras palavras que falam onde foi tirada essa carteira, de que lugar essa carteira é. Ah, tia, mas eu não tenho carteira de habilitação porque eu não posso dirigir. É verdade, mas vocês têm outros documentos. Você tem a carteira de vacinação, que lá tem o seu nome, a data que você tomou a vacina e o nome da vacina. Você tem sua certidão de nascimento, que diz o lugar onde você nasceu, o seu nome, o nome da mamãe, o nome do papai e a data que você nasceu. Então, nós temos letras e números nesses documentos que são seus. Peçam para a mamãe e o papai mostrar para vocês aí em casa, tá?
E aqui no supermercado. Como assim, tia? Quando a gente vai lá no supermercado, a gente compra os produtos. E nas embalagens dos produtos nós encontramos letras e números. Por que letras? Porque é o nome do produto. E os números? O peso do produto, a validade do produto. Tudo isso lá no supermercado. Aqui nessa imagem, eu tenho o número que indica o corredor onde a moça foi comprar alguma coisa. Vocês conseguem identificar onde é que está aqui o número? Muito bem. Sabe que número é esse? Esse é o número 9. É isso aí, pessoal. Então, vamos entender melhor o que são letras e o que são números. O que são letras? As letras são sinais gráficos usados para escrever palavras, textos e frases. Então, toda vez que eu for escrever o nome de alguma coisa, eu não posso usar números. Eu tenho que usar as letras. E quais são essas letras? Vamos ver agora? As letras do alfabeto são essas aqui, ó. Vamos lá. Que letrinha é essa? A, muito bem. E essa? B. E essa? C. E essa? D. E a próxima? E. Depois? F. G. H. I. J. K. L. M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essas são as 26 letras do alfabeto e é com elas que nós escrevemos as palavras. Mas por que algumas letras estão vermelhas e outras estão pretas e azuis? Olha só, essas letras em vermelho são as letras chamadas de vogais. E quais são as vogais? A, E, I, O, U. E as demais são as consoantes. Mas por que essas letras estão em azul, em destaque? Olha, porque essas eram letras estrangeiras que foram incorporadas ao alfabeto brasileiro. E elas podem representar tanto sons de vogais quanto sons de consoantes. Aqui eu tenho a letrinha K. A letra K ela tem o mesmo som da letra Q, que é uma consoante. Já a letra W, ela faz o som da letra V, por exemplo, na palavra Walter, e faz o som da letra U, como na palavra Wilma. E eu tenho a letra Y, que assume o som da letrinha I, por exemplo, na palavra Iara. E os números? O que são os números? Os números, eles são sinais gráficos para representar a quantidade, a ordem e as medidas. Então, sempre que eu for contar alguma coisa, eu vou usar os números. E quais são os números? Vocês sabem? Isso mesmo. Os números são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números, eu posso formar qualquer número que eu quiser. Por exemplo, a minha data de nascimento é 12. Vocês sabem como eu formo o número 12? Muito bem, pessoal, é isso mesmo. A gente forma usando o 1 e o 2. E agora, tá vendo esse menininho aqui? Ele se chama Iago. Sabe qual é a idade dele? 6 anos. Vocês podem me ajudar a achar a idade do Iago? Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Essa é a idade do Iago. Vamos treinar mais um pouco? Estão vendo aqui esse textinho? Ele é uma parlenda, tá? E nós vamos localizar nessa parlenda onde estão os números. Eu vou ler primeiro, depois a gente vai tentar identificar os números dentro dessa parlenda. Eu sei que a gente vai conseguir. Vamos lá ler? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato.
5, 6, bolo inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Vocês já conseguiram identificar aí os números? Sim, muito bem, é isso aí. Os números estão aqui, ó. Vamos lá ver comigo. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. E o que sobrou aqui, tia, o que é que são? Se são formados por letras, são palavras. E essas palavras, quando estão juntinhas, formam frases. Então, cada linha dessa é uma frase. Então, eu tenho aqui, ó, uma frase, 2 frases, 3 frases, 4 frases, 5 frases. Muito bem. Vamos treinar mais um pouco? Olhem bem para essa imagem aí. Nessa imagem, eu tenho algumas crianças. Agora, elas estão segurando letras ou números? Muito bem, estão segurando letras. Vamos ver quais são as letras que eles estão segurando? O menino de vermelho está segurando que letra? A letra H. E o menino de amarelo? A letrinha A, muito bem. E a menina de azul? Está segurando a letrinha P. E a de amarelo? Outra letrinha P. A única diferença é que a primeira é a letrinha P rosa e a segunda é uma letrinha P roxa. E o último menino está segurando que letra? Isso aí, a letra Y. Vamos lá para o próximo desafio? Nessa imagem aqui, os meninos e as meninas estão segurando plaquinhas. E nessas plaquinhas, eu tenho letras ou números? Isso mesmo, números. E que número é esse aqui? Número 9. E o próximo número? Número 2. E o próximo que as meninas estão segurando? Número 5. É isso aí. Agora, nós vamos testar o conhecimento de vocês. Vamos ver se vocês realmente conseguiram entender o que te explicou até agora. Vamos para os desafios? Ó, aqui eu tenho algumas placas. Essas placas são placas de trânsito, como a gente viu lá no começo, né? Só que eu quero que a gente encontre aquela placa que não tem números, só pode ter letras. Vamos analisar a primeira. Aqui na primeira eu tenho o 2 e o 0, que formam 20. E embaixo eu tenho as letras K, M, barra H, que eu disse para vocês que é quilômetros por hora. Essa placa aqui, ela pode ser usada? Não, ela não é a resposta. Por quê? Porque eu quero plaquinhas apenas que tenham letras e aqui tem números. Então, essa a gente não pode considerar. Vamos para a próxima. Eu tenho aqui algumas letras que vocês já conheceram. O F, o S, o A. E essa aqui são outras letrinhas com formas diferentes que a gente ainda não conheceu. Mas logo, logo a gente vai aprender. Aqui eu tenho letras, ok? Mas eu tenho números também. Que números são esses? O 7, o 6 e o 14. Essa plaquinha pode ser considerada? Não, ela não é nossa resposta. Vamos ver a última plaquinha. Aqui eu tenho a letrinha S, a T, a O e a P. Eu tenho algum número aqui? Não, eu só tenho letras. Então, a nossa resposta é essa plaquinha. Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo exercício? Eu tenho aqui a família do João. E eu quero saber quantas pessoas tem na família do João. Se eu quero saber a quantidade, então eu vou ter que usar números. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas na família do João. Se eu for escrever, eu tenho que escrever o número 7. Eu não posso usar letras. No nosso desafio 2, eu tenho aqui um animalzinho que faz quá-quá. Quem sabe que animal é esse? O pato. E sabe o que eu quero? Eu quero que a gente ache, dentre essas duas plaquinhas, qual é aquela que tem o nome do pato. Lembra? A dica que a tia falou é,
O nome só é escrito por letras. Então, qual dessas duas placas eu tenho apenas letras? Isso aí, muito bem, é a plaquinha de baixo. Na de cima eu tenho o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Números não se escreve nome, se escreve com letras. E é por isso que eu tenho a letrinha P, a letrinha A letrinha T e a letrinha O. O PA faz pá e o TO faz tó. Pá, tó. Descobrimos o nome desse animalzinho. Vamos para o próximo desafio? Tá vendo esse menininho aqui? Ele se chama Davi e ele quer que a gente ajude ele a escrever o nome. Para escrever o nome dele, nós primeiro precisamos encontrar as letras. Nesse emaranhado aqui de letras e números, nós precisamos descobrir quais são as letras, quais são os números. E vocês vão me ajudar. O D é uma letrinha ou um número? Muito bem, é uma letra. O A é uma letra ou um número? Isso mesmo, é uma letra. O 3 é uma letra ou um número? É um número, eu não vou usá-la. O 8 é uma letra ou um número? Isso mesmo, é um número, também não vou usar. O 5 é uma letra ou um número? Um número, eu também não posso usá-lo. O V é uma letra ou um número? Muito bem, é uma letra. E o I é uma letra ou um número? Isso mesmo, é uma letra. Eu descobri as 4 letrinhas do nome do Davi. Agora, para formar o nome Davi, eu preciso colocar essas letrinhas na ordem correta, senão a palavra não fica certa. Como é que eu coloco na ordem correta? Vamos pronunciar o primeiro pedacinho da palavra Davi. Como é dá? Como é que eu faço dá? É isso aí, pessoal. Eu faço dá com as letras D, A. Formei o dá. Tá faltando o vi. Como é que eu faço vi? Muito bom. Colocando o V e o I. Agora eu tenho a palavra Davi. Muito bem. Vamos fazer uma revisão? Vamos lá comigo, ó. Eu descobri que no nosso dia a dia nós encontramos as letras. E que letras são essas? As letras do alfabeto. O A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, o K, o L, o M, o N, o O, o P, o Q, o R, o S, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. E eu descobri que nós também temos os números. E quais são esses números? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Com essas letras eu posso formar qualquer palavra. E com esses números eu posso formar qualquer algarismo. E para que servem as letras? Para escrever as palavras, as frases e os textos. O que são palavras, frases e textos? Aqui, ó, eu tenho o nome desse animal, gato. Isso é uma palavra. Quando eu tenho mais palavras juntinhas, elas formam uma frase. Então, eu tenho aqui na plaquinha, ó, não bater a porta. Isso é uma frase. E quando eu tenho muitas palavras juntinhas, eu consigo formar um texto, como a gente vê aqui nesse bilhetinho. E os números? Quando é que nós usamos? Nós usamos para quantificar, ordenar e medir. Em que situações? Sempre que nós temos que contar alguma coisa, para representar essa quantidade, nós vamos usar os números. Por exemplo,
Aqui eu tenho um pontinho, por isso eu usei o número 1. Aqui eu tenho 2 pontinhos, por isso eu usei o número 2. Aqui eu tenho 3 pontinhos, por isso eu usei o número 3. Aqui eu tenho 4 pontinhos, por isso eu usei o número 4. E por último, eu tenho 5 pontinhos, por isso eu usei o número 5. Então, sempre que a gente for contar alguma coisa, nós precisamos usar os números para representar essa quantidade. Quando a gente vai ordenar alguma coisa, colocar as pessoas em fila, colocar as pessoas em ordem, ou mesmo para indicar quais são os campeões. Como tem aqui nesse pódio, ó, o menino está em primeiro lugar, eu usei o número. O menino que está em segundo lugar, eu usei o número 2. E no menino que está em terceiro lugar, eu usei o número 3. E para medir, tá vendo aqui o garoto? Para medir a altura dele e representar esse valor, eu preciso usar números. Quando a gente vai se pesar, lá na balança tem os números indicando o valor correspondente ao nosso peso. Tudo isso está relacionado ao uso do número nas medições. E agora, que tal vocês fazerem em casa uma tarefinha extra para treinar um pouco mais o que a gente estudou aqui? Então, a primeira tarefinha é essa. Vocês vão usar as letras do alfabeto que a gente já estudou e vão escrever o seu nome. Lembrando, só o primeiro, tá? Que quando a gente escreve nosso nome, nós temos que usar as letras na ordem correta. Se a gente não usar nessa ordem certa, a palavra não vai ficar de acordo com a norma ortográfica. Então, nós temos que usar as letras na ordem certinha. Então, pede ajuda para o papai, para a mamãe, para algum responsável em casa, te ajudar a escrever o seu nomezinho, tá? O primeiro. E a próxima tarefinha, tá vendo esse bolo aqui? É um bolo de aniversário. Ele tem uma velinha, mas vocês não têm 1 ano, vocês têm mais. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aí em casa as velinhas para completar a sua idade. E depois você vai contar cada uma dessas velinhas para ficar com a idade que você tem. E depois, o que eu vou fazer? Aí você vai lembrar lá dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai escrever aqui qual é a sua idade. Essas são as tarefinhas para vocês fazerem aí em casa, tá? Foi ótimo estar com vocês. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!